Aí o inox, assim, o inox, ele é uma liga metálica, ou seja, ele é uma composição com vários metais que vai fazer com que ele tenha uma resistência maior a essa oxidação. Ele vai ter uma resistência maior, não quer dizer que ele não vai oxidar. Por quê? Porque existem inoxes de qualidades diferentes. Então, cada um vai ter uma resistência específica para cada tipo de meio. O ideal, quando a gente fala em metais, né, e aí a gente tá falando aqui em mundo ideal, é que a pessoa que trabalha com locação de imóveis, ela consiga saber, quando o proprietário traz esse imóvel, saber quais são os metais que tem lá. Né, para ela justamente já estar prevenida com relação a isso, mas às vezes também a pessoa não tem, porque às vezes já é um imóvel que já está em uso, né, aí a pessoa não tem acesso a essas informações. Sim. Então ela vai fazer o quê? O investidor pode comprar imóvel já com mobília, né, um imóvel usado. Aí a ideia é fazer o melhor na condição que você tem. Né, identificar ali. Vai fazer essa vistoria, uma coisa importante, porque outra coisa que eu observei desse mesmo processo de desocupação dessa vistoria desse pé de mesa é o quê? A gente sempre, a lei do inquilinato, ela pede o quê? Que o inquilino entregue o imóvel como ele recebeu. Então, ou seja, se tem um processo de oxidação lá na hora da desocupação do inquilino e esse processo ele não existia no momento da entrada do inquilino, ele vai ter que fazer alguma coisa para corrigir isso, porque a gente não consegue saber se foi mau uso. Sim. De repente ele passou lá algum produto que fez com que essa oxidação acontecesse. Só que eu queria chamar a atenção também a um outro ponto. O que acontece? Quando a gente fala em oxidação, a gente está falando em pilhas galvânicas que muitas vezes elas são microscópicas. Então, na hora que você vai fazer essa vistoria, o ideal é que você, quando tem quando tem um material metálico, você olhe de perto o mais próximo possível para tentar identificar se existe algum tipo de pilha galvânica ou se existe algum tipo de oxidação. Essa pilha, pilha galvânica são esses pontinhos. É o processo de oxidação. Quando a gente fala em oxidação, o processo de oxidação, assim, o ferro, por exemplo, o ferro fica mais fácil para as pessoas visualizarem. Isso. Né? Porque normalmente o ferro, quando ele tem um processo de oxidação, ele vai criando tipo uns buraquinhos, né? Sim. Aquele buraquinho ali, ele é efeito da pilha galvânica. Porque a pilha galvânica, o que acontece? Nós temos um material, que é o ferro, aí, dependendo o processo que tem, a reação começa. E aí tu precisa de um meio propício para isso, que vai ter o quê? Oxigênio, água e o material metálico, tá? Essa água não precisa ser necessariamente água da chuva, pode ser a própria água da umidade do ar, né? E em alguns casos, praia, por exemplo, a gente tem a própria salinidade do ar, que faz com que o processo de oxidação também se acelere. Por quê? Porque o sal... Por isso que ele dilata. O ferro dilata dentro das obras. Dilata dentro das obras? Dilata. Ele oxida daí, né? Na verdade ele oxida. Aí forma a dilatação no concreto. É porque daí no caso ele fica maior, claro, o óxido é maior. Isso. Só que aí assim, a questão do sal, ele facilita também essa oxidação, porque ali a gente vai ter íons, né? O sal de cozinha, na verdade, ele é NaCl. O Na é positivo e o Cl, que é o cloro, é o sódio, né? O Na, o Cl, que é o cloro, ele é negativo. E o processo de oxidação, o que ele faz? O metal, na verdade, ele foi condicionado para ele ficar em forma de metal, e aí o meio ambiente, a reação natural é que ele volte à posição de óxido, por isso que ele precisa do oxigênio. E aí a gente tem um movimento
também microscópico, que é dos elétrons. E o sal, ele facilita justamente por ele ter um íon positivo e um íon negativo. Olha. E aí ele facilita essa transmissão dos elétrons. Então, quando ele sai de um lado para o outro, aonde vai criando um buraquinho, sim, de um lado, e do outro lado cria aquela sujeirinha, que é aquele óxido, que é tipo uma poeirinha, um negocinho assim. Sim, são bastante coisinhas quebradinhas, né? Isso. Só que isso é quando a gente já consegue ver. Sim. Né? E quando a gente não consegue ver ainda, ele começa pequenininho. Então, na hora que você vai fazer essa vistoria e encontra lá que tem um material metálico, o ideal é você olhar de perto para ver se não tem nenhum indício de pilha sendo iniciada. Por que eu falo isso, Lúcia? Porque a pilha, ela começa pequenininha. Olha só. Mas depois que ela começa, tu não tem mais como parar ela. Conter. Exato. Ela é um processo que vai acontecer gradualmente. Então, esse caso me chamou a atenção, porque na hora que a gente foi comparar a vistoria de entrada com a vistoria de saída, as imagens da vistoria de entrada, elas não estavam nítidas como hoje a gente faz. Hoje a gente a gente faz de tudo para que aquela imagem fique nítida, o mais nítida possível. E aí, olhando essas duas imagens, a da vistoria de saída, que está no nosso processo atual, estava muito clara para mim que ali tinha vários pontinhos de oxidação. Sim. Na vistoria de entrada, ela não estava nítida, mas olhando aquela imagem, dava para ver assim algumas sujeirinhas. E aí o meu questionamento foi... Foco. Isso uns aqui... focozinhos aparecendo aqui, já. Sim, mas como era uma foto e não estava nítido, a minha pergunta é, isso aqui já é indício de oxidação que tinha ou é sujeira? Porque se é sujeira, uma limpeza resolve. Então, o processo de oxidação da vistoria de saída não existia antes, isso se é sujeira. Agora, se é um processo que já existia de oxidação, obviamente, pelo tempo que o cliente ficou no imóvel, na hora da saída, ele ia ter aumentado esse processo de oxidação. Por isso que assim, para poder garantir que o imóvel vai ser entregue como recebeu e que você não está cobrando nada além do que realmente tem que ser cobrado do inquilino, você precisa fazer essa vistoria mesmo olhar, não é simplesmente chegar lá e anotar, é um material metálico. Não, mas esse material metálico, ele tem algum indício de oxidação? E olhar mesmo com cuidado, chegar lá e olhar. Mas isso aqui é sujeira ou é processo de oxidação? Porque se é um início de oxidação, já tem que ir lá na entrada, lá atrás, avisar o proprietário. Olha, esse teu imóvel tem esse material metálico e ele já iniciou um processo de oxidação. Ele já não está mais intacto. Por quê? Isso vai dizer pra gente o quê? Na hora que o inquilino sair, será que aquele inquilino fez mau uso e ele ocasionou a oxidação? Ou essa oxidação já estava lá e aí por conta do tempo decorrido, era um processo que já havia sido iniciado, ele realmente vai estar naquele estado que a gente se encontra. Porque daí vem o outro processo. Que é o uso, é o processo, como é que tem na lei? Desgaste natural de uso. Porque se já existia um indício, ele pode ser caracterizado como desgaste natural de uso. Sim. Só que se não existia o indício, ele pode ser mau uso do inquilino. Tá vendo como uma coisinha simples levanta um monte de possibilidades? Abriu um leque, né? Abre um leque. E dentro desse leque, aí você que está ouvindo dizer, mas o que tem isso a ver? Tem muito a ver, porque isso é um assunto muito pertinente, né? Porque no seu dia a dia, lá dentro das vistorias, os imóveis, quanto mais mobília tiver, você vai se deparar com essa situação. E essa situação pode levar você a algum conflito, né? Pode gerar conflito entre inquilino e imobiliário, e proprietário. Proprietário e imobiliária. Isso. Além do conflito, pode gerar também
por você não ter se atentado lá atrás, na vistoria de entrada, a esse assunto, você pode agora, na vistoria de saída, tá cobrando uma coisa de forma equivocada que você não deveria cobrar do inquilino, do locatário. Ou talvez está deixando de cobrar uma coisa que tu tem que cobrar. Agora, né? E daí nós ficamos assim, daí é esse coração partido, nós corretores, né? Ou administradores de imóvel. Porque nessa hora, porque lá no passado não foi feito uma vistoria porque nós não tínhamos conhecimento disso tudo. Tá vendo como é importante esse assunto? Por isso que eu disse que o assunto é muito pertinente. Porque nós estamos aqui, nós gravamos esses vídeos para que você, profissional da área, que trabalha com locação de imóveis, tenha locação de imóveis, os imóveis que vocês estão administrando, tranquilo e seguro no seu dia a dia. Mas olha só esse assunto, como ele abre realmente um leque, se caso você... que foi o meu caso. A minha empresa. Lá, esse inquilino, ele ficou o quê? 6 anos? Ai, não vou precisar agora, você não sei. 6 anos, 7 anos. Eu sei que faz bastante tempo que esse inquilino ficou. E este imóvel é um imóvel que tem bastante mobília. Bastante mobília. Então, porque também ele é 1 por andar, é um apartamento grande, né? Então, olha só, o volume disso tudo, né? De papel, de vistoria, sim, de cuidado que deveria ter tido lá. Exato. E também que ter chamado o proprietário anterior, quando o proprietário antes desse inquilino entrar e mostrar isso, mas eu não tinha conhecimento disso. Isso. Nem a colaboradora que foi fazer a vistoria junto, sei lá, não me lembro mais se foi eu, se foi uma das funcionárias, colaboradora, e que não se ateve a isso também. Sim, né? Aí assim, quando eu vi as fotos e eu vi o que estava escrito na vistoria, e estava escrito assim, é de alumínio, eu disse, não, esse material não é alumínio. Por quê? Porque eu vi o processo de oxidação, não é um processo de oxidação de material de alumínio. Ele pode ser qualquer outro metal, alumínio não é. Isso eu tinha certeza. Aí a pessoa chegou e olhou, mas tu sabe disso porque tu é engenheira química. Eu disse, não, concordo, eu sei disso. Mas não é preciso você ter uma engenheira química aí. Esses vídeos já vão servir para vocês já ter uma noção como é que deve ser feita essa vistoria, né? Assim, eu sei disso, claro, eu sei disso porque eu sou engenheira química, eu tenho essa noção. Só que a pessoa que não tem essa noção, o que ela tem que fazer? Ela tem que criar meios de evitar o erro. Como é que ela vai evitar o erro? É lá na entrada do imóvel, pedir as informações para o proprietário, se tiver como comprovar, e aí com nota, com ficha técnica, é o melhor dos mundos, né? Se não tiver, aí já tem que ter uma tratativa, mas assim, deixar esse proprietário ciente da situação real desse imóvel, para que na hora da saída você possa tomar a melhor decisão.